Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que chama a atenção de muitas pessoas. É o assunto da telegonia. Bom, para começarmos, nós vemos lá no texto de Gênesis, é um texto que se encontra na Bíblia cristã, no Pentateuco judaico, que faz menção a uma prática que os hebreus tinham costume, que foi herdada por Abraão, por Isaque, por Jacó. A história se passa com um dos filhos de Judá, o qual havia falecido. Judá, como costume daquele povo, entregou seu filho mais moço para se casar com a sua ex-nora, para que fosse suscitada a descendência do irmão mais velho. Era um costume que acontecia ali. E esse irmão mais moço, o segundo filho de Judá, que era um dos filhos de Jacó, filho de Isaque, acabou sendo morto. E na passagem bíblica, Judá procura o seu pai Jacó, pedindo instruções se deveria ou não entregar o seu terceiro filho. Segundo o texto bíblico, o primeiro filho morreu porque era mau, e o segundo porque espejava sua semente na terra no momento em que ele ia ter a sua intimidade com a nora de Judá. Segundo conta o texto, ele se recusava a suscitar a descendência do seu irmão mais velho. Existem também literaturas apócrifas, como o texto Testamento de Judá, que vão acrescentar mais detalhes nessa história, falando ali da história de Judá e dizendo que esses filhos que ele tinha eram filhos dele com uma mulher cananita, o qual os hebreus da linhagem semítica estavam estritamente proibidos de se casar. Essa prática, descrita aí no Antigo Testamento, é conhecida como Lei do Levirato pelos estudiosos judeus, do judaísmo. E anos mais tarde, outros povos e também com o desenvolvimento científico dentro da filosofia, essa crença de que o ex-parceiro sexual, no caso os primeiros ou o primeiro parceiro sexual da fêmea, deixava o seu material genético armazenado, que a fêmea, no caso, isso inclui as fêmeas humanas, elas eram capazes de armazenar o material genético dos seus ex-parceiros, mesmo sem gerar filhos com eles, ficou conhecido como telegonia. O filósofo Aristóteles faz menção à telegonia, algo que até o ano de 1300 depois de Cristo também era uma crença comum, que foi perdendo a força. Aristóteles, ele está ali por volta do ano 500 antes de Cristo, na Grécia. E essa crença ela permaneceu até o ano 1300 depois de Cristo. O próprio Charles Darwin, que é o autor do livro A Origem das Espécies, acreditava nessa tese, que com o desenvolvimento de novas pesquisas, novos pesquisadores começaram a rejeitar essa tese, que antes era um conceito científico, os pesquisadores aí do século XX, da área de genética. Mas uma pesquisa recente, a qual eu vou estar compartilhando aqui com vocês, ela vai trazer uma pesquisa que foi feita com uma espécie de mosquito, a qual chamou minha atenção. O nome da pesquisa, o título é Filhos podem se parecer com o ex da mãe, mostra a pesquisa. Eu vou estar discorrendo ela com vocês no próximo vídeo. Estudo com mosquito confirma teoria atribuída a Aristóteles e defendida por Darwin, que foi rejeitada no início do século XX, aquilo que eu comentei com vocês.
Cientistas descobriram uma nova forma de hereditariedade não genética, mostrando pela primeira vez que descendentes podem ter características de parceiros sexuais anteriores de sua mãe. Essa teoria, desenvolvida na Grécia Antiga e desacreditada desde o início do século passado, foi demonstrada em mosquitos, como descreve um novo estudo publicado nesta quarta-feira no periódico Ecology Letters. Então é uma pesquisa que foi publicada nesse periódico. Pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, manipularam o tamanho de mosquitos machos e estudaram seus descendentes a partir dessa variável. Eles descobriram que o tamanho dos descendentes era mais influenciado pelo primeiro macho com o qual a mãe havia acasalado do que pelo segundo, que era o pai. Abre aspas. Essa descoberta complica toda a nossa visão de como a variação é transmitida através das gerações, mas também abre novas possibilidades e caminhos de pesquisa. Quando pensamos que tínhamos entendido tudo, a natureza nos mostra o quanto ainda temos que aprender. Fecha aspas aí para o pesquisador, né, que fez a declaração, a pesquisadora, né, que afirma aqui, o nome dela é Angela Crean, professora de Ciências Biológicas da universidade e uma das autoras do estudo. Os cientistas acreditam que esse efeito é causado por moléculas no fluido seminal do primeiro parceiro, que são absorvidas pelos óvulos ainda imaturos da fêmea, de forma a influenciar os descendentes que um futuro parceiro vai produzir. Tendo produzido mosquitos machos grandes e pequenos por meio de um controle de sua dieta, os pesquisadores fizeram com que as fêmeas ainda imaturas para a reprodução, copulassem com um macho e, quando já estavam maduras, copulassem com outro. Os descendentes foram estudados e os cientistas descobriram que, apesar de terem sido gerados pelo segundo macho, seu tamanho era determinado pelo parceiro com o qual a mãe tinha copulado anteriormente. Aí continua aqui, abre aspas novamente aí para pesquisador. Nós ainda não sabemos se isso se aplica a outras espécies, fecha aspas. Explica Angela. Apesar dos grandes avanços na genética, muitas questões permanecem sobre como algumas características são herdadas. A ideia de que o macho pode deixar uma marca no organismo da parceira que venha a influenciar seus descendentes, conhecida como telegonia, é atribuída ao filósofo grego Aristóteles. Ela foi uma preocupação da realeza até por volta de 1300, se tornou uma hipótese científica popular nos anos 1800 e foi defendida por Charles Darwin até ser rejeitada no início do século XX, por ser incompatível com o conceito de genética. Então, quando nós vemos uma pesquisa como essas, nós não podemos pegar ela e termos como verdade absoluta. Por quê? Aqui na minha pequenez, aqui na minha inferioridade acadêmica, é apenas um indício. Por que é apenas um indício? Porque o mosquito, a espécie de mosquito aí que foi testada, é um ser vivo que, de forma genética, de forma estrutural, é um ser vivo totalmente ou muito diferente dos seres humanos. Ele está muito distante na árvore genealógica. Então nós já temos aí um indício. O segundo indício é que pesquisas como essas ela tem que continuar. Esse teste, de forma similar, ele deve ser submetido com espécies de aves, com espécies de répteis, com espécies de peixes, até chegar nas espécies de mamíferos, fazendo esse mesmo teste para ver se realmente as fêmeas desses mamíferos elas armazenam informações, que sejam informações genéticas dos seus antigos parceiros sexuais. Pode ser uma pesquisa utilizando esse método que foi feito com o mosquito, onde eles pegaram óvulos imaturos do mosquito e submeteram ele à presença do fluido do macho desse mosquito,
e descobriram que isso armazenava informações, pode ser usado esse método, como também pode ser utilizado outros métodos. É uma pesquisa, sim, muito polêmica, né? Ela é polêmica, ela vai gerar aí muitos debates, e como tudo na ciência, né? A ciência é o que? A cultura da dúvida, e você, por meio das dúvidas e de certas teses que chegam, né? Você vai submeter aos testes e vai verificar se realmente faz sentido ou não. É estranho porque se os povos antigos lá, como Aristóteles, né, que era um filósofo grego importante, os antigos hebreus falavam, né, dessa telegonia, e no caso dos hebreus criaram até uma lei, né, que está lá em Deuteronômio, né, para possibilitar a questão do levirata, porque realmente pode fazer sentido. Mas, como tudo, ainda carecem aí muitos testes aí a serem feitos a respeito dessa pesquisa. Gostaram desse vídeo? Curtam, compartilhem aí com seus amigos e familiares. Até a próxima.